Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje e vamos falar sobre terapia capilar e tricologia. Então, fica conosco que a Bruna Matos está aqui para explicar tudo sobre o assunto. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. A Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. Fleur para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Prana, energia vital, levando terapias para a tua vida. E a Kumon, método de estudo para desenvolver o aluno ao seu máximo potencial. E agora, seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Uma felicidade ter você aqui hoje como uma entrevistada. Agora do outro lado. Do outro lado. É um prazer, Laura, é um prazer estar aqui com você. Maravilha. Bru, a gente vai hoje falar sobre terapia capilar e tricologia. Eu gostaria que, de uma maneira muito simples, tu possa explicar sobre o que vamos abordar hoje, que, quem sabe, chamar a atenção de quem está nos assistindo, fica aí para poder entender um pouquinho do assunto. Perfeito, Laura. Bom, primeiro vou me apresentar a Sim, todos, por né? favor. Meu nome é Bruna Matos, tenho 35 anos, 20 anos de carreira. Quando eu falo isso, as pessoas olham assim e falam, nossa, muito. Mas eu comecei muito cedo, né? Eu comecei dos 14 para os 15 anos, trabalhando com a minha mãe, que é cabeleireira. Então, eu fui para o salão, iniciando aquele estágio como auxiliar, então aprendendo a lavar cabelos, aprendendo o que era esse mundo da beleza. Com ela eu fiquei 5 anos, né? Esses 5 anos aprendendo completamente tudo. Até que um belo dia, o filho do dono da Joico, uma marca bem forte no mercado, ele cortava o cabelo com a minha mãe. E um dia ele estava no salão e estava atendendo uma cliente no lavatório. E falando para ela sobre produtos, sobre o que ela estava usando e o que aquele produto iria fazer no cabelo dela, ele ficou prestando muita atenção naquilo. Assim que eu terminei, ele me chamou e falou assim, Bruna, você nunca se viu dentro de uma marca? Aí eu falei assim, não, né? Imagina, dentro de uma marca, como vai ser isso? Ele falou assim, pensa na possibilidade, porque eu gostei muito da tua atuação e eu acredito que você possa vir para a Joico fazer um grande trabalho. Aí eu fiquei pensando, né, aquele momento que a gente não é tão madura, assim, para decisões tão importantes, mas eu decidi encarar o desafio. E eu fui. E foi aí que eu entrei nesse mercado das grandes marcas, eu digo mundiais, né? Então, dentro da Joico, eu passei mais ou menos 6 anos. E dali para frente, em São Paulo, a gente vai entrando em marcas e adquirindo conhecimento e fazendo a nossa carreira. Então, todo o meu trabalho, ele foi interno em grandes marcas, né? E eu fui me apaixonando por isso, eu fui me apaixonando por cabelos, eu fui me apaixonando pela saúde dos fios, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre esse mundo e o quão complexo ele é. Porque parece que é uma coisa muito sucinta, Laura, mas não, é uma coisa muito, 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 muito complexa e eu falo que é muito difícil, né? Você estudar a fisiologia do fio foi um caminho assim que eu fiquei completamente fascinada. E a partir daí isso me despertou para me formar em farmácia e bioquímica, porque eu precisava entender o que eu realmente estava usando nos fios, né? Então, princípios ativos, qual o mecanismo de ação, eu precisava me aprofundar mais, então eu me formei em farmácia e em bioquímica até chegar na terapia capilar. Mas que legal. Bru, entendendo um pouquinho de todo esse teu trajeto e chegando hoje no teu trabalho real, até vejo as possibilidades que tu tens como farmacêutica e bioquímica de poder prescrever, às vezes, receita, o que tu pode estar utilizando de forma diferente, talvez mandando manipular, enfim, porque imagino que grandes marcas façam parte do teu dia a dia, inclusive nos tratamentos, mas existem
fórmulas, enfim, que de acordo com os estudos tu pode aplicar ou não. Então, é isso que eu vejo como também um princípio muito bacana dessa tua formação dentro de hoje, desse mundo capilar. Exatamente, Laura. E uma coisa que me beneficiou muito diante da minha formação é eu entender o que os meus pacientes realmente estão usando. Então, todas as vezes que eles vêm até a mim, que seja na primeira avaliação, eu sempre peço o que vocês estão usando. E quando eles me passam, eu consigo entender, diante dos princípios ativos do produto, aonde que está agindo, se é o produto correto, se ali tem parte mais cosmética, ou realmente tem uma parte que vai me ajudar, que é mais farmacológica. Então, isso me dá, assim, uma direção gigante dentro dos meus protocolos, né? Outra coisa também, você foi corretíssima ao falar sobre os formulados. Então, eu consigo formular para os meus pacientes produtos e formulações que eles possam usar em home care para que me ajude com o tratamento, mas, assim, sendo muito direta, muito específica e tendo a certeza de um grande resultado, né? Principalmente quando a gente fala em princípios ativos, em quantidade. Pois é, porque por vezes a gente compra um produto, nós, leigos, a gente vê o rótulo, ele é para, né? Só que a eficácia, o tratamento mesmo, muitas vezes não acontece, ou porque é baixo o nível de realmente tratamento, de produtos para tratamento dentro dele, até mesmo que tem que ter todo um cuidado para quem utiliza um produto geral, né? Isso é para todo mundo que tem alopécia, por exemplo, né? Então, a gente sabe que não é bem assim. Mas, Bru, eu gostaria que tu comentasse conosco, porque quais são as principais queixas que tu vê no teu consultório ali, ou no salão, em relação ou quedas, ou nomes específicos que a gente fala aqui, que daqui um pouco pode estar chegando a quem realmente precisa. Perfeito. Bom, dentro do meu espaço, do meu consultório, Laura, como é que eu posso dizer? Aqui em Nova Prata, especificamente, o que eu notei? Que muitas pessoas, ela tem algum grau de inflamação no couro cabeludo, eles têm alguma patologia há anos, porém não sabia o que era. Sempre associava, eu acho que é uma alergia ao shampoo, eu acho que é o suor que me faz coçar a cabeça, ou algo desse tipo. O que eu encontro muito aqui? Muitos graus de alopecia, né, que são quedas. Muitos, e muitas patologias direcionadas à dermatite e psoríase, né, que aí são inflamações um pouquinho, eu digo que um pouquinho mais grave, porque elas são crônicas, não tem cura, porém a gente encontra um equilíbrio, né, então hoje, principalmente em Nova Prata e regiões vizinhas, muita alopecia e inflamação em couro cabeludo. Bruna, dentro disso, quando a gente vê então, que é a principal procura, a principal queixa, certo? Existem formas, o que eu quero dizer? Se eu não tratar, né, uma queda, eu tô sentindo que eu tô tendo queda e tudo mais, se eu não fizer o tratamento, isso pode ir modificando e piorando e não ter volta? E existe algum tipo, possa se dizer dessa forma, que possa ter um retorno de crescimento de cabelo? Como a gente pode ver também esse mundo? Porque o que acontece? Por culpa da genética, né? Porque se fala muito, é porque é genético. É genético. E quem sabe nem todo mundo seja necessariamente genético. Exatamente. Dentro da tricologia, dentro da terapia, existem vários graus de alopecia, né? Entrando um pouquinho mais no assunto, eu sempre digo, Laura, que o nosso couro cabeludo e o nosso fio, ele realmente dá sinais de como nós estamos em termos de organismo, de saúde e tudo mais. E muitas pessoas esperam passar, achando que é aquela queda normal que a gente tem do dia a dia, né? Afinal, no dia a dia, o saudável é a gente perder de 100 a 120 fios, né? Então, a gente vai achando que são quedas normais ou que são quedas sazonais e a gente vai dando desculpa para aquilo, né? E quando o teu couro cabeludo ele começa a dar sinais, você realmente tem que despertar para isso.
Porque se de repente você leva esse processo de queda por mais de um ano, ele começa a virar uma patologia. E quando vira uma patologia, é onde a gente tem que entrar com tratamentos. E quanto mais você deixa passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele pode chegar em um grau que eu chamo de fibrose. A partir do momento que o nosso couro cabeludo ele cria uma fibrose, ou seja, ele fecha o nosso ósseo, não tem retorno. Não, então acho que é isso que primeiro a gente precisa cuidar aos sinais que o nosso couro cabeludo está dando. Seja queda, Bru, tô sentindo uma coceira, Bru, eu notei que meu couro cabeludo tá com uma vermelhidão, Bruna, eu notei que eu tô com umas caspinhas, que normalmente todo mundo fala caspinhas, mas olhou aquelas caspinhas, pode ser um grau de descamação que pode estar te indicando uma dermatite, que pode estar te indicando uma foliculite, que também provoca queda. Por isso que eu falo, é algo muito mais complexo. Então, eu sempre digo, aos primeiros sinais, procure uma ajuda profissional para que essa pessoa possa fazer um diagnóstico e te ajudar. Porque depois que passa, realmente fica muito mais difícil e pode chegar até o momento que não tenha mais solução, né? Então, as pessoas precisam se abrir um pouquinho para isso, né? Como eu te disse, existem vários graus de alopecia. Então, a gente tem o eflúvio. O eflúvio são aquelas quedas momentâneas, né? De repente, pós-Covid, pós-gestação, que acontece bastante o período de eflúvio, ou mudança de estação, estou entrando para o outono e inverno, então eu tenho um eflúvio, que são aquelas quedas mais sazonais, mais comuns, que normalmente têm um retorno muito rápido. Depois a gente vem para algumas alopecias características, então tem alopecia areata, que são aquelas placas que se formam, produção, se você puder colocar uma foto que eu trouxe para vocês sobre alopecia areata, que são esses buracos que vem no couro cabeludo, ele realmente fica como se fosse uma pele. E imagina o desespero disso, Bru, porque me diz quanto tempo leva, só para que a gente possa também estar falando para as pessoas de maneira bem eficaz, para chegar a uma perda como essa de cabelo, Bru. Então, na alopecia areata, ela é uma alopecia que ela é caracterizada como autoimune, né? A pessoa pode nascer com essa predisposição de uma alopecia areata, ou ela pode desencadear uma alopecia areata por um estresse, né, um período emocional que seja muito forte e o gatilho do teu couro cabeludo seja a queda. É muito característico da areata. Então, eu sempre falo, no comecinho, ela vem muito pequenininha. Normalmente, ela vem 2 centímetros, 3 centímetros. Mas tu já nota ela. Mas você já nota, porque ela realmente, o fio ele se desprende e ele fica como uma pele. Certo. Fica bem como uma pele. Então, na realidade, logo tu percebe. Logo não você existe percebe. Um tempo, assim, 6 meses, 1 ano para chegar até tal tamanho. E normalmente é de um dia para noite, né? Então, aparece esse buraco com uma característica de pele, todos os fios, ele se desprende e ele começa pequenininho. E se você deixar, ele vai aumentando até chegar neste grau. Exatamente. Como ela é uma doença autoimune e crônica, porque ela vai e volta, eu sempre digo que a alopecia areata, ela não tem cura, tá? Ela tem equilíbrio. É você sempre manter esse couro cabeludo muito saudável e as tuas emoções muito estabilizadas para que não volte. Então, ela é... Então, tá tudo interligado. Quando a gente fala sobre as nossas emoções, e a gente vê, tem gente que tem a dermatite no corpo, de acordo com o estresse, né? De acordo com o que vibra, né? E da mesma forma, agora, enquanto tu fala sobre o cabelo, poxa, é algo que precisa manter tudo, ok? Mas não é só cabelo, é mente, corpo, só para que ele possa ter um equilíbrio, né? Mas com isso, com certeza, a busca de bons produtos para que esse couro cabeludo, não só quando a gente fala sobre emoções, mas a gente fala sobre tratamento realmente, para que ele fique sempre num pH certo, para que não tenha aquela oscilação. Então, dentro disso, a gente pode entender os processos gerais de doenças capilares, então. Total. As doenças capilares, ela está
completamente ligada com disfunções do nosso corpo. Isso é muito importante falar. Por que elas aparecem? De repente é uma deficiência hormonal, deficiência de vitaminas, é o teu cortisol, né, que é o hormônio do estresse, que está completamente alto e desequilibrado. E os primeiros sinais sempre vai ao couro cabeludo. Né? E é por isso que é importante a gente prestar atenção, a gente procurar sempre fazer os exames, passar no médico, ver como é que tá a tua saúde, ver como é que tá a parte de se você precisa de suplementação, ainda mais, por exemplo, na cidade que nós estamos, que é bem frio. Tem a vitamina D, que é super importante para o capilar, vitamina B12 extremamente importante para o capilar, como outras. Então, todas as patologias estão interligadas ao nosso corpo, tá? Isso é fato. E, consequentemente, as nossas emoções. Você tocou no assunto que é muito importante, que é o cuidado que a gente tem que ter com os cosméticos que a gente usa. Eu sempre falo que a gente tem que ter um olhar extremamente criterioso, desde o shampoo até o condicionador, a máscara, o óleo. O que a gente precisa entender, Laura, é que produtos cosméticos, as formulações, não é algo barato, né? Princípios ativos, eles são muito, muito caros. Então, qual que é a dica? Sempre use produtos profissionais, que tenham uma alta tecnologia, que você entenda que tudo que está descrito ali como ingredientes está sendo respeitado, que é o principal de tudo. O shampoo, muitas pessoas não se importam muito com o shampoo. Falam, mas o shampoo eu posso usar qualquer um, tudo bem, ele só lava. Na minha concepção, ele é a peça mais importante do teu home care. Por quê? O shampoo, ele vai direto no teu couro cabeludo, certo? Então, se você pega um shampoo que não atende à necessidade do teu couro cabeludo, um exemplo, tem um couro cabeludo extremamente oleoso, mas eu uso um shampoo hidratante. Não pode, né? Tem alguma disfunção no couro cabeludo e não uso nenhum shampoo bactericida, fungicida, anti-inflamatório, calmante, eu já estou errada, né? Uso um shampoo que de repente tem um pH 7, 8, 9, 10. Esse shampoo com certeza vai agredir completamente o teu fio e o teu couro cabeludo. Para vocês terem noção, um shampoo que tem um pH 10, ele tem um pH de um pó descolorante. Então, a mesma coisa a gente pegar um pó descolorante e a gente esfregar no nosso fio e no nosso couro cabeludo. A alcalinidade é igual. Então, por isso que tem que se olhar bem, tem que prestar bem atenção naquilo que se compra, porque desde criança, Laura, nós usamos produtos que têm muitos princípios ativos nocivos, que fazem realmente mal à nossa saúde, né? Então, se a gente for pensar, é desde neném, desde o sabonetinho, né, até o talquinho, até o shampoozinho para o cabelo, e a gente passa uma vida inteira usando esses produtos. Aí chega ali na fase dos 40, 45, 50 anos, a gente vai no cabeleireiro e fala, eu acho que eu tô com uma alergia, né? Ou seja, você passou anos acumulando princípios ativos completamente nocivos no teu couro cabeludo, até chegar uma hora que ele realmente não aguenta. Aí ele começa a te dar sinais de que ele realmente está doente. Aí vem a coceira, a ardência, todos os incômodos que podem ser causados pelo couro cabeludo. Eu vejo como tudo isso é um aprendizado. E talvez a gente aqui, por sermos eu acredito que a nossa faixa etária é pioneira em utilizar sabonetinho para criança, shampoozinho e tudo mais, e quanto mais perfume, melhor, quanto mais, né? Então a gente tem esse lado que realmente acaba nos acostumou com produtos que realmente têm um perfume, com produtos que, indiferente, por vezes a gente vai pela marca, porque a gente via muito na TV, na época, né, aqueles comerciais lindos e maravilhosos, e eu quero. Cada vez mais eu vejo hoje, como mãe, é tudo hipoalergênico, muitos sem perfume. Eu digo, mas o cheirinho é tão bom. Tá, então vamos cuidar para que seja, né, algo que realmente ele tenha esse hipoalergênico que ele tem. Então, hoje nós temos essa noção e esse cuidado. Mas nós viemos de uma época onde foi tudo muito apresentado de maneira, assim, linda, de forma com que a gente quisesse realmente estar utilizando aquele produto que muitas vezes não era o melhor. Então, talvez isso possa ser, sim, pensando na história, Bruna,
muitos problemas podem ter sido carregados com isso. E aí a gente vê muito essa questão, como é que tu vê esses perfumes, a gente precisa ter algum cuidado específico quando a gente fala sobre um produto que pode agredir por ele ser muito forte em diversas maneiras, que ele pode chegar a vir danificando o meu... Tu falaste que tem em relação ao pH, mas quando eu, que não tenho noção, né? Para mim, pH, né? Para quem é profissional, mas... sei que, pH neutro, ok, mas o que a gente pode entender na hora de... Só para que eu não... De contar os produtos. Exato. Perfeito. Bom, explicando bem rapidamente, bem sucintamente. E depois a gente vai falar mais sobre, mas agora é só mais pra gente poder... resumir e poder dar essas dicas legais. O pH, ele vai ali de 0 a 14, né? 7, ele sempre vai ser um neutro. Aqui é quando a gente fala em cabelo, tá? Certo. Os shampoos, eles precisam estar num pH menor do que 7. Um pH saudável para shampoo é sempre 4,5 e 5,5. As marcas mais responsáveis divulgam o pH. Certo. Então, sempre quando você for comprar um shampoo, vai em marcas que divulguem esse pH, porque aí eles colocam na embalagem, é muito fácil da gente entender isso. Outro segredo super importante que eu acho é assim, por exemplo, eu vou em uma perfumaria. Aí eu encontro um condicionador que fala hidratante com óleo de argan. Vira o rótulo, os 5 primeiros princípios ativos é o que tem a concentração maior. Então, se o meu condicionador ele tem óleo de argan, ele precisa estar entre esses 5 primeiros. Por quê? Porque é onde tem a maior concentração. O que acontece muito, principalmente em cosméticos, é que, tudo bem, é de óleo de argan, mas ele tá lá no último. Então, ele vai ter 0,0000,1 de óleo de argan, ou seja, nada. Ele vai hidratar? Não. O óleo de argan vai suprir a tua necessidade? Não, porque ele não tem a quantidade certa. Ou seja, ele tem mais conservantes, mais espessantes, mais silicones do que o próprio tratamento que ele tá te prometendo. E isso, gente, é para todos. Vou comprar um creme de rosto. O que tá te prometendo ali? É vitamina Q10. Tá, então vai lá no rótulo e procura onde que está essa vitamina. Se não tiver entre os 5 primeiros, aí você começa a duvidar e para mim não compre, né? Porque ele não vai estar te correspondendo com aquilo que ele tá prometendo. Então são pequenos segredinhos assim que vale muito a pena na hora da compra, né? E a gente procurar entender que produtos cosméticos são caros, formulações são caras, princípios ativos são caros. Então duvide, né? O óleo de argan, ele é um dos óleos mais caros do mundo, né? 2 ml de óleo de argan, nossa, equivale a... é muito. Então, prestem atenção nesses detalhes, porque aí você vai de uma forma assertiva, né? E sempre procure entender como que é o teu fio, como que é o teu couro cabeludo. Eu sempre falo que uma boa avaliação com cabeleireiro ou com tricologista, que entenda o que ele tá fazendo, já é um norte para você. E sempre sentou na cadeira de um cabeleireiro ou de um tricologista, pergunte sobre o seu cabelo, sobre o tipo do teu cabelo, sobre o tipo do teu couro cabeludo, o que ele acha dos produtos que você teria que usar, porque ele vai te dando um norte sobre isso. Maravilha. Bruna, nós vamos continuar com esse papo, mas eu gostaria de agradecer alguns patrocinadores. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais. Referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Aos supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa, todos os dias da semana com ofertas imperdíveis. E ao sábado do churrasco. Então aproveita, família, reúne aí e faça os teus momentos super especiais com os supermercados Lorenzetti. A Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. Especialistas em você. Ao restaurante e cantina Mascarão, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias.
E agora voltando com o nosso papo com a Bruna Matos da Casa Gamba, nós estamos falando sobre terapia capilar e tricologia. Então eu estou aqui com a Bruna que faz todo esse trabalho, tem o seu consultório dentro da Casa Gamba e que importante para nós, Bruna, porque entender ter procedimentos, tratamentos que podem ser feitos aqui em Nova Prata, próximos a nós, que estão às nossas mãos, né? A gente sabe que muita gente, desde cedo, gostaria de cuidar. A gente vê os guris, principalmente, chega em tal idade e começa a perder o cabelo. E começa o desespero, porque aí a gente se joga muito aquela ideia de que, não, isso é genética, e ele vai perder mesmo. Mas a gente entende que, além da genética, existem outras questões que podem ser olhadas e cuidadas, tratadas, né? Ou para um retardo, ou mesmo para manter, né, Bruna? Exatamente. Então, coisa boa a gente poder entender tudo isso. E aqui a gente já falou também sobre algumas causas, né? Pelo fato de tu ter uma perda. Então, como a gente pode ver tanto irritação e tudo mais, para que a gente possa manter o couro cabeludo saudável. Bruna, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos que tu oferece, para que a gente possa entender o que pode ser feito numa perda de cabelo, o que pode ser feito numa alergia que está ali incomodando, e o que às vezes são algumas... quando a gente vê uma caspinha, não, é normal ter uma caspinha. Não é normal, né? Então, como a gente vê todos esses tratamentos? Sim, Laura. Bom, eu começo falando que nós não fomos condicionados a cuidar de couro cabeludo. Desde pequeno, nós somos condicionados a cuidar do nosso fio, né? A lavar bem o cabelo, a condicionar bem o cabelo. Aí crescemos, a necessidade de hidratar, de nutrir, de reconstruir. E nós não olhamos para o principal, que é o nosso couro cabeludo, que é da onde nascem os nossos fios, é onde a gente precisa ter saúde. Eu tenho uma frase que eu falo desde o começo, enfim, que eu entrei na tricologia e na terapia capilar, que não existe um fio saudável sem um couro cabeludo saudável. E a gente realmente precisa olhar com mais atenção para isso. Dentro do meu consultório, a primeira coisa que eu faço é uma avaliação, tá? Essa avaliação, ela se chama tricoscopia, ou seja, através de uma lente aumentada, eu consigo visualizar como é que está a saúde do teu couro cabeludo. Se ele tem acúmulos de resíduo de cosméticos, se ele tem alguma vermelhidão, se ele tem alguma lesão, se ele tem, de repente, alguma foliculite, que as pessoas confundem com espinha, e por aí vai. Fazendo essa avaliação, eu consigo entender a saúde do teu couro cabeludo e, a partir daquele momento, a gente traçar um cronograma para você, né? O que acontece? Sempre no meu consultório tem muitas queixas, por exemplo, do excesso de oleosidade, né? Ai, Bruna, eu sempre tive o excesso de oleosidade, mas só que ele foi piorando. Ok, então nós estamos olhando por uma hiperprodução de oleosidade. Bruna, isso é normal? Não. Né? Não. Ou se não, de repente, uma vermelhidãozinha que vem na nuca, aquele ato de coçar aqui um pouquinho e as pessoas não entendem o que é, pode ser um sinal, por exemplo, de dermatite seborreica, e a gente não tem essa noção. Bru, eu noto que tem muita descamação, é perto da orelha, nossa, a minha sobrancelha, a minha barba. A gente pode estar falando tanto de dermatite como de psoríase, que são doenças inflamatórias, tá? Crônicas, porque não tem cura, mas tem equilíbrio. A gente consegue viver de uma forma saudável, mesmo tendo essas patologias. Ou, por exemplo, pacientes que chegam e acham que eles têm, por exemplo, uma alopecia androgenética, uma calvície. E muitas vezes não é. Muitas vezes a queda dele está direcionada porque ele tem um estágio de foliculite muito grave. Gente, foliculite é aquelas espinhazinhas que a gente acha que tem aqui no couro cabeludo e que tem aquelas pústulas. É uma inflamação grave do couro cabeludo, né? E esse tipo de foliculite, ele com certeza vai desencadear uma queda, que pode virar fibrosante, que pode não ter retorno. Então, aí que está a importância da avaliação, a importância do olhar, né? Para que a gente não se confunda. E a partir dessa tricoscopia, eu consigo, por exemplo, entender se eu consigo ter um retorno, né, da haste capilar, ou se por acaso eu não consigo,
né? Aí a gente já vai para outras indicações, né? A gente já vai para as indicações de transplante capilar e por aí vai. Bruna, enquanto tu falavas assim, e aqui eu tava rindo por dentro, porque eu imagino quanto homem, quando desde pequeno, porque eu digo porque a queda muito, infelizmente, né, e felizmente para as mulheres é mais do lado masculino, né? Sim. Mas pode acontecer nas mulheres e é aí que a gente precisa tomar todo o cuidado. Mas quantos meninos cresceram usando o shampoo da mãe? Ai, sim. Né? É do tipo assim, para cabelos cacheados. A criança ali com um tufinho de cabelo trico, né? E aí, assim, usando aquela cremosidade toda sem necessidade. Dobrando a oleosidade que ele já Isso. produzia. Mas assim, não vou culpar ninguém. Pelo amor de Deus, eu fiz isso a vida inteira. Eu usei o shampoo que a mãe usava. Da mesma forma... Poxa, aí, claro, hoje a gente tem uma visão um pouco diferenciada e daqui um pouco a Bruna tá aqui de propósito pra falar, não, cuidado, evita, né? Exato. Poxa, teu filho, como é que comporta na adolescência, como é que tá? Porque a gente sabe, a adolescência é um momento que eles mudam muito e tem essa questão da oleosidade, tanto na pele quanto no couro cabeludo. Exato. Então, às vezes tu tá usando o produto de uma pessoa de 30, 40 anos, que é um outro tipo de cabelo, e a gente já coloca, porque assim, é aquele que tem em casa. Exato. Então, como é que a gente pode ver isso também, Bruna, que isso pode estar afetando o couro cabeludo dessa criança, adolescente, pensando lá pra frente, né? Pra quando ele atinge uma fase adulta que pode estar tendo uma queda maior. Sim, pode. Pode sim, Laura, porque assim, cada couro cabeludo ele tem uma necessidade diferente. A minha necessidade não é a tua não é a minha. E a gente precisa entender isso. Se eu pego um adolescente nessa fase de transição, que é uma transição hormonal, tudo muda muito, espessura de fio muda, couro cabeludo muda. Se de repente eu começo a colocar cosméticos que não são apropriados para ele em contato com o couro cabeludo dele, além de começar a produzir uma hiperprodução de oleosidade, ele corre o risco de criar acúmulos no couro cabeludo, né? Entupir o teu bulbo capilar, enfraquecer os fios, ocasionando quedas que, se a gente for pensar no futuro, pode virar uma queda patológica, ou de repente, aquele adolescente, com essas mudanças hormonais, ele começa a desencadear algum tipo de alergia, né? Eu estou colocando um cosmético que provavelmente ele seja alérgico, então a gente precisa olhar para isso com carinho, né? E a gente precisa lembrar que homens, né? Homens, meninos, enfim, o masculino, eles têm uma característica que é muito importante. Eles não podem usar nenhum tipo de shampoo hidratante, a não ser que o couro cabeludo dele seja muito seco, tá? Shampoos para homem, cosméticos para homem. Eu falo mais shampoo porque normalmente eles não condicionam, né? Então, sempre procurar shampoos mais leves, shampoos que não contenham silicone, shampoos que têm ação bactericida, anti-inflamatória e calmante. Os homens, eles costumam a usar muito boné, a usar muito chapéu, né? A abafar, não secam muito o cabelo, ou seja, o couro cabeludo ele fica propício num ambiente úmido a fungos e bactérias. Então, para o público masculino, sempre olhar bem um shampoo que ele tenha características para couro. É diferente da mulher, por exemplo, a mulher, o certo, o correto é a mulher ter 2 shampoos, não um. Um shampoo que atenda a necessidade do couro cabeludo e outro shampoo que atenda a necessidade do fio. Porque o nosso fio, ele nunca tem a necessidade do nosso couro cabeludo. Vou olhar para você, tá? A Laura, por exemplo, ela tem um cabelo extremamente fino, ela pode ter uma tendência à oleosidade, então eu preciso indicar para ela um shampoo que traga um equilíbrio da oleosidade dela. Mas só que essa necessidade não é das tuas pontas, que é uma ponta descolorida. A tua ponta descolorida, ela precisa de nutrição, de hidratação, ela precisa de princípios ativos umectantes. Olha, né? Sim. 2 necessidades completamente diferentes. Então, esse é o equilíbrio certo para o nosso cabelo, tá? Ao mesmo tempo que um shampoo reconstrutor não vai fazer nada no nosso couro cabeludo, porque o nosso couro cabeludo não precisa de uma reconstrução. E é por isso que pesa o nosso corpo. Exatamente, Certo. exatamente. Muito bem. Então, é muito importante daqui um pouco estar fazendo uma avaliação, até para saber que produtos realmente a gente pode estar utilizando. Exatamente. Sim.
Será que é o meu brinco? Não, Ó, não não? É ele? referência. Ah, então... Dá uma olhadinha aí. Porque eu tô com o brinco batendo. Deixa eu pôr ele pra dentro. Não, mas a questão Tá legal? Tá muito bom o conteúdo. Os erros. Pior. Eu disse, eu não preciso. Meu Deus, eu consigo colaborar para os erros de gravação. Eu gravei os meus comerciais uma vez agora, tipo, de tarde eu vou gravar ele para colocar de manhã ele para falando, porque eu erro demais. E aí o Jeff. Amor. Sei lá. Aí o Jeff tem que fazer. Agora deu uma acalmada, Jeff? Beleza, então. Pode até ter sido o meu brinco aqui também. Eu vou continuar então, porque foi bem, ele deu bip depois que a gente finalizou. Bruna, tratamentos para o nosso cabelo, então para o nosso couro cabeludo. Aqui tu mostraste uma foto para nós que foi de uma produção Estou sem o... Vou voltar do zero, tá, Jeff? Estamos sem retorno. Ah, obrigada. Então, Bruna, quando tu... Que? Sim, isso. Exato. Obrigada. Sim. Obrigada. E Bruna, falando sobre os tratamentos, então, aqui tu mostraste um antes, né, de um cabelo que tinha em específico, um probleminha. Então, eu gostaria até, produção, isso aí, mostrar aqui para nós como funciona o tratamento neste caso. Tá. Laura, é importante a gente falar que eu trabalho de uma forma diferente, tá? Eu não acredito em tratamentos individuais. Por exemplo, dentro do nosso protocolo, eu tenho parcerias muito importantes que me ajudam a chegar em resultados tão incríveis como foi, por exemplo, no caso da Suzy. Ótimo, tá? Olha o depois. Olha o depois, que maravilhoso. Meu Deus, o que a sonho. gente entende, Imagina. Laura, é que principalmente em quedas, alopecias, eflúvios, se você não age na causa, você não tem a cura, você não tem o equilíbrio, tá? Então vem toda a minha parte, que é a tricologia, que para quem não conhece, é o estudo da fisiologia do cabelo. A gente estuda a fundo toda a estrutura do fio, toda a estrutura do couro cabeludo, todas as patologias que se possam existir para esse tipo específico, né? Então vem toda a minha parte, eu conto com uma biomédica maravilhosa, que é a Michele Varal, e outras especialidades. Então, se a gente entende que numa alopecia areata como essa, ela pode ter sido desencadeada por um período de estresse muito grande, eu preciso do tricologista, eu preciso da biomédica, mas eu também preciso de um psicólogo. É por isso que eu não gosto de tratamentos individuais. Eu acredito que quando você une protocolos e profissionais, você consegue chegar num resultado como esse, de uma forma mais prolongada. Pensando no futuro, uma longevitude e na cura. Incrível a cura, porque até eu que acompanho as suas redes e convido as pessoas a acompanharem as redes da Bruna Matos, tu colocaste o meio desse processo também, quando começou a vir o cabelinho dela e tudo. E como tu vê, eu digo assim, esse foi um procedimento aliado a outros, como tu falaste, outros profissionais. Mas dentro do consultório, de forma que a pessoa, por exemplo, te procura, Bruna, posso contar com equipamentos de qualidade, com produtos de qualidade, que eu sei que vou visitar a Bruna e já vou ter o meu primeiro resultado aí começando a ser desenhado. Bruna, tratamentos, então aqui a gente falou neste caso específico, mas a gente sabe que eu posso estar, então, com uma alergia, com uma psoríase, com, né, enfim, com uma dermatite no couro cabeludo. Tudo isso, posso contar com os teus tratamentos? Pode. Dentro enfim, no hall de tratamentos que a gente tem vários tratamentos direcionados para esse tipo de patologia. E dentro do meu consultório, quando você chega, a gente já começa ali um tratamento, né? Então, a gente conta, por exemplo, com aparelhos muito tecnológicos, a gente conta com um trabalho de fototerapia, de vacoterapia, eletroterapia, que são
todos esses tratamentos que são conduzidos comigo ali na tricologia, né? Então ali eu consigo fazer um peeling no couro cabeludo, que é justamente para tirar esse processo de descamação, desobstruir o bulbo capilar. Você pode contar com produtos que são farmacológicos, que eu adoro, que ele tem aquela ação cosmética, mas ela é muito mais fármaco, porque a gente está olhando para a saúde do teu couro cabeludo. Então, quando você chega ali no espaço, a gente já monta um cronograma para que seja feito ali dentro, né? E isso bem direcionado. Eu costumo falar que cada paciente é um tratamento, tem uma necessidade, então a gente lida com tratamentos exclusivos para aquela pessoa. Né? Então, ali mesmo você já pode contar com uma alta tecnologia. A Michele, que é a nossa bioquímica, ela trabalha em parceria comigo dentro do Casa Gamba. Então, quando a gente fala de união para protocolos de alopecia, é comigo, é com ela. Ela faz toda a parte de mesoterapia e microagulhamento, que é extremamente importante também, que é onde a gente coloca os princípios ativos ali dentro do couro cabeludo para fazer a atuação. Então, é desta forma. Olha só, e de forma, eu digo, simples, sem dor, e tu vai conseguir tratar algo que realmente pode estar fazendo toda a diferença no dia a dia. Digo, em quem tem pequenas quedas, quem tem quedas que realmente mostra aqui, como nós comentamos, aqui, inclusive nós temos mais fotos, né, Bruna? Sim. Então pode nesse caso, Laura, ele tem, olha que legal, uma foliculite. Ele não sabia que ele tinha uma foliculite, que são aquelas espinhas. E a foliculite, ela é uma inflamação que ela pode ser por bactérias, por fungos. E essa foliculite gerava esta queda. Então, se você olhar, parece uma androgenética, né? Parece uma calvície. Exato. Mas não é. Esses daí são justamente os resultados de uma inflamação, de uma infecção que não foi curada. Aí esse é o antes, aí tem o depois, que foi quando a gente entrou no processo do quê? Desinflamar o couro cabeludo. A gente já vê, já vê os cabelinhos assim, nascendo. E a gente ainda tá nesse processo. Ele é um paciente que nós ainda estamos em tratamento. Ele tá chegando ali no finalzinho do tratamento, tem mais quantidades de fios do que tem essa foto. E o bacana é que quando a gente mexe com a expectativa do outro e a gente vê esses resultados tão maravilhosos, é algo que realmente preenche um tricologista, né? Olha, esse outro... Então olha que legal. Esse daqui, ele é um caso... Aí sim, ele é um caso de calvície, tá? Alopecia androgenética, que foi bem localizada. Então, ele tinha as entradinhas. Ele perdeu mais ou menos um dedo de entrada. E nessa parte... que a gente fala que é o ovinho do cabelo, né? Do papa, né? O chapeuzinho do papa. Exatamente. E ele começava a enxergar ali o couro cabeludo dele. Aí tem o depois, aí nós começamos com todo o processo de cronogramas. Olha que legal. Nossa! E ele tá bem preenchido. E novos fios. E cada paciente responde de uma forma, né? Esse paciente específico foi bem rápido. E me diz uma coisa, aqui, claro, temos mais fotos, inclusive. Pode ir comentando, Bruna, porque eu acho bem importante a próxima, já fiz isso aí. Perfeito. Aqui também, ele na verdade é um caso de inflamação de couro cabeludo que desencadeou a queda. Né? Então ali a gente entende que ele tem dermatite, né? Certo. A dermatite, um dos sintomas de dermatite é a queda, e quando ela pega uma inflamação muito grande, ou seja, eu tenho uma dermatite e não cuido dessa dermatite, ou seja, passei 10 anos, 20 anos sem cuidar, a inflamação ela vai ficando cada vez maior, é como se é um corpo doente, né, que a gente fala. Aí a gente vem para toda a parte da cura, desinflamação, estímulo de novos fios, e olha que bonitinho. Mas tu vê, né? E Bruna, alguém que já tem há 20 anos, por exemplo, o início de calvície. Tá. Eu só vou dar uma pausa, que aí eu já quero mostrar essas outras imagens. Produção, obrigada. Alguém que já tem há algum tempo, eu tô falando questão de 20 anos, até 30 anos, existem algumas formas que podem estar melhorando a qualidade e ajudar talvez o retorno de algum fio, e enfim. Sim, depende, Laura. Nesses casos, a gente realmente procura fazer a tricoscopia, porque se a gente entende que o ósseo, né, que é a nossa parte do bulbo, do folículo, se ele não está, a gente fala vivo, né, se ele não está ativo, se ele não está aberto,
não tem retorno. Certo. Por isso que é tão importante. E, por exemplo, tem casos que eu pego que tem 30% de ósseo que não está ativo, né? Mas tem ali 70% que está. Ou seja, eu consigo produzir mais fios. A gente precisa entender que dentro de um ósseo, o normal é a gente ter 3 a 4 fios. Nascem 3 a 4 fios bem juntinhos. Quando a gente entende que está ficando doente, que estamos perdendo fios e que está partindo para uma patologia, é quando o ósseo tem um fio, Certo. até ele não ter nenhum. Então, enquanto ele tem um e esse ósseo está aberto, a gente consegue estimular para que nasça 2, 3, 4 e assim ter o preenchimento. O que a gente precisa entender é que quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando, porque aí ele pode ir criando uma fibrose, ele pode fechar e não ter retorno. É por isso que eu falo, eu tenho pacientes que são muito novos, eu tenho pacientes de 23 anos, pacientes de 26 anos, que começaram a notar a queda e já me procuraram. Bruna, notei a queda, notei que eu tenho uma entrada assim, a gente pode ir cuidando? Claro! Porque alopecias androgenéticas, né, que é o caso da calvície, ela não tem cura. Ela tá na tua genética, a perda de fios, mas você pode retardar isso. Então, se eu tenho uma calvície androgenética, daqui a 5 anos eu perderia 40% dos fios, eu vou perder 10, eu vou perder 5. Então, você vai prolongando, né, esse período de queda. Até que lá, para os seus 70 anos, 60 anos, aí ele comece a perder 40%, 50%, 60%. Mas não aos 20, 25 ou Exato. 30 anos. Exatamente. É isso que é bem importante as pessoas estarem por dentro. Exato. Agora, eu gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores do nosso programa. Lojas Regla, viva novos caminhos. Cliente Paludo. Seu crediário segue ativo na Lojas Regla. Confira as condições de pagamento especiais para você. Então, não esquece, mudança agora de estação para toda a família. Aproveite. Fleur para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação. Visite o novo espaço da Fleur, onde a alegria e o amor pelo que se faz estão presentes em cada detalhe. Cestas de café da manhã, buquês, arranjos e atendimento 24 horas para funerais. Prana Energia Vital. Serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Kumon. Orientação individualizada é sensacional. Fazer Kumon é ser um aluno com um potencial valorizado. É ter certeza de que nunca está sozinho. Que há sempre um orientador guiando por cada trajetória. Fazer Kumon é sinônimo de pertencimento. Fazer Kumon é o máximo. E voltamos aqui falando com a Bruna Matos, do Casa Gamba, né? Inspiração para a produção do dia sempre, né? Obrigada. Poxa, coisa boa passar na Casa Gamba, É uma inclusive, Bruna. Sempre muito bom. Os meus momentos bem especiais são sempre lá. Então, convido obrigada. as pessoas também para passarem por lá. Obrigada. E, Bruna, entendendo de todos os processos e tudo que a gente pode encontrar lá, tanto para a gente se sentir bem e quanto tratamentos, né, que a gente viu aqui, o que tem para oferecer. Nós recém estávamos falando sobre as calvícies, enfim, e agora a gente tem mais uma imagem que eu gostaria que tu explicasse para nós, para que as pessoas possam estar vendo aqui. Bom, nessa imagem, Laura, eu acho que é algo importantíssimo que a gente precisa se atentar hoje de, sei lá, 100% de pacientes que eu converso, você pode ter certeza que 90% tem esse estágio de descamação, tem esse estágio de vermelhidão, até chegar nesse estágio que é a lesão. Você pode ver que tem 2 lesões, que é o ato de coçar. O vermelhinho que Exatamente, que é o ato de coçar. É por isso que eu falo, couro cabeludo dá sinais, gente. Nos pequenos sinais, não esperem chegar, por exemplo, a esse estágio. Esse estágio é de uma dermatite seborreica, tá? Há mais ou menos 4 anos sem cuidado nenhum. Aqui é uma parte lateral dessa paciente de couro cabeludo, mas essa paciente estava com todo o couro cabeludo lesionado e com várias camadas de descamação, ou seja, já estava num estágio que eu digo que é o grau 4, que é o mais
preocupante. Assim. preocupante possível. Então, para essa cliente específico, a gente precisa cicatrizar essas lesões, ou seja, elas não podem ficar abertas dessa forma, né? Nós precisamos fazer o que eu chamo de detox, ou seja, a gente precisa fazer o peeling, que é para tirar essa descamação, que no caso dela já estava hiperacumulativo, tá? Para você ter noção, essa paciente, ela veio até a mim porque ela não conseguia mais nenhum tipo de contato com água no couro cabeludo. Ela não conseguia tomar banho e o contato da água no couro cabeludo dela ardia, doía, era uma coisa que não tinha condições, né? Então, ela veio para mim, assim, num grau muito, muito, muito específico. E aí, nós fizemos o peeling e ficou dessa forma. Desinflamamos, cicatrizamos e conseguimos, né, suprir. É importante falar que para esse tipo de paciente, nós seguimos aí em torno de 3 a 6 sessões, porque nós não conseguimos isso, principalmente no estágio dela, assim, na primeira. Mas para você ver que é algo extremamente importante, quando a gente olha para o depois, a gente entende o que é um couro cabeludo saudável. Mas claro, Né? e Bruna, a preocupação de uma mulher vendo isso, porque eu digo, tem homens que não se importam, muitos se importam e bastante. Sim. Mas alguns, né, cabelinho curto, tudo mais, lava todo dia, parece que dá uma disfarçada. Exato. Mas mulher, tendo alguma coisinha assim, já começa a se sentir, a baixa autoestima e enfim, né, a gente vê que afeta não só porque parece que ela não lavou o cabelo, né, porque essa é a primeira impressão que dá. A olho nu, pra quem né? não conhece, Exato, ela pode lavar todo dia. Mas pra quem não conhece, vai olhar e dizer, poxa, nem cuidado com isso. E então, Bruna, vendo todos esses tratamentos, eu gostaria de te pedir algumas situações que a gente pode estar comentando sobre como prevenir, como cuidar. E tem uma outra questão, Bruna. Sim. Olha só, aconteceu comigo. Então agora, né, a pessoa que não teve cuidado algum foi pro sol, né, no verão, né, foi pro sol, passou o protetor solar no rosto, no corpo, beleza, mas chegou ao final do dia, ai que dor, eu não consigo pentear meu cabelo. E aí, quando eu percebi, eu queimei o couro cabeludo. Né, Bruna? Eu lembro que demoraram dias, começou a escamar, né? Como se fosse uma pele queimada. Sim, é uma pele queimada, né? Mas começou, e aí eu fiquei naquela situação do tipo, gente, as pessoas não sabem que eu queimei o couro cabeludo e tá escamando por causa disso. Existe algum produto que a gente pode estar ou para acalmar, ou tem algum tratamento que eu posso te procurar, por exemplo, aconteceu de novo, sem querer, né? Porque ali foi bem sem querer mesmo. E eu esperei cicatrizar, tudo mais, mas eu lembro que ardia logo depois. Existe alguma forma que eu possa te procurar para dar uma acalmada naqueles primeiros dias? Existe, Laura. A gente tem que entender que o nosso couro cabeludo, ele é pele, né? Ele é extensão. Então, todas as vezes que ele ficar exposto ao sol, você sofre, né, essas queimaduras, esse desconforto. E a proteção do nosso couro cabeludo, a defesa dele é descamar, né, essa pele que foi queimada como intuito de proteger, né? Por isso que ocasiona, enfim, toda a descamação, todo o desconforto. Então, sempre que fosse expor ao sol, principalmente quem tem o cabelo bem fininho, que é onde o nosso couro cabeludo fica mais exposto, se proteger com com um chapéu, com boné, com alguma coisa para que isso não aconteça, né? De primeiro momento, já peguei pacientes assim que queimaram o couro cabeludo aqui, e lá no spa a gente faz as terapias calmantes. Então, o que eu preciso fazer? Acalmar o teu couro cabeludo, tirar essa sensação de ardência, né? E a partir dali, a gente começar a fazer um protocolo de detox. Por quê? Porque realmente eu preciso eliminar essas células mortas, essa descamação e trazer o máximo de relaxamento para o teu couro cabeludo para que supra isso, né? Uma boa dica para quem... Bruna, fui pra praia, aconteceu isso, o que eu faço? Gente, óleo essencial. Óleo essencial é uma dica perfeita para se passar no couro cabeludo. Certo. Pode ser de melaleuca, pode ser alecrim, pode ser de lavanda. Peguem um óleo essencial desses 3, um óleo vegetal, pode ser óleo vegetal de abacate, de uva, né? Para cada 5 ml de óleo vegetal, 3 gotinhas ali do teu óleo essencial e aplica no teu couro cabeludo.
imediatamente ele tira essa sensação de ardência e ele evita a descamação. Porque a descamação acontece também porque com o sol, com a exposição ao sol, ele fica muito seco, como se fosse uma pele seca. Então ele começa a criar a vontade de coçar. Então, faça essa misturinha, porque muitas vezes a gente tá lá e não sabe o que fazer, né? Não sabe o que passar. Exato. É uma dica legal pra fazer. Não, pois é, porque é uma situação também, tu tá agredindo e... Porque quando a gente tem alguma queimadurazinha no corpo, assim, por algum, né, não passou direitinho, não repassou o protetor, passa um creminho, passa alguma coisa, tá Passa tudo um ok, óleo, né? uma coisa. Isso. Só que cabelo, daqui um pouco Que tu que tem eu que faço? sair pra outra coisa, tem que fazer outra coisa. Como é que eu vou sair com um creme no cabelo, Sim, né? Então, que bacana. Bom saber dessa dica pra logo As próximas vezes. para as próximas vezes e também saber que eu posso te procurar para dar uma acalmada sem precisar ficar com aquele cabelo oleoso, daqui um pouco tem algum compromisso, alguma coisa assim e precisa tratar logo para que ele já fique bom. Ótimo. Bru, gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre mitos e verdades de produtos para cabelos, né? Ou como funciona. Então, comenta conosco, assim, o que mais tu ouve e que tu diz, poxa, isso não se usa, não se faz. O que eu mais escuto, uso shampoo infantil no meu couro cabeludo. É o que eu escuto bastante, principalmente para clientes que têm, por exemplo, muita oleosidade, algum tipo de patologia. Certo. Gente, não faça isso. Primeiro, que todo shampoo infantil, tá? Ele tem pH muito alto. Então, a partir dali, a gente já não utilizaria, né? E o shampoo infantil, ele não foi criado para o fio, né? Ele foi criado para a pele, porque neném tem aquele fio bem fininho, é uma penugem, né? Então, na verdade, não se lava o fio do neném, se lava o couro cabeludo do neném, se lava a pele. Então, não é para fio, né? Fora que, assim, esse hábito, ele pode te gerar consequências, porque você pode adquirir alergias, você pode adquirir desconforto no couro cabeludo, você pode adquirir hiperprodução de oleosidade. Então, isso é algo que não faz, né? Certo. Outra coisa que eu escuto muito são as misturinhas alimentares no cabelo, né? Então, Bruno, eu passo maionese no fio, porque maionese é gordura, né? Então, elas linkam com lipídios, que não tem absolutamente nada a ver, para cabelos secos. Gente, não faça isso. Passar leite, eu já ouvi falar também. Gente, não faça isso, né? Comida é para comer. Né? Não passar no fio. O fio, ele tem uma necessidade que uma maionese não vai suprir, por exemplo, né? O pessoal, é aquela super dica que, né, que a gente vê num TikTok, que a gente vê numas coisas assim, olha, com um pote de maionese de R$10 eu vou substituir uma máscara de 120. Gente, é impossível. Complicado isso, né? Primeiro porque ele vai ficar na camada externa do teu fio, ele vai ficar na cutícula, ele não impermeabiliza no fio, então ele não adiciona tratamento. A única coisa que ele vai fazer é deixar o teu cabelo mais oleoso e no mínimo com muito brilho, porque é gordura, né? Mas não que ele vá fazer alguma coisa pelo teu cabelo. Outra coisa que eu escuto muito é: faço uma misturinha de café, pó de café e água para esfoliar o meu couro cabeludo. Gente, não faça isso. Tudo que você coloca no teu couro cabeludo, primeiro, que ele absorve 80% de tudo que você coloca, sendo bom ou sendo ruim. Segundo, que quando você passa o pó de café no couro cabeludo, você está entupindo o teu bulbo capilar. E quando você entope, você enfraquece o teu fio. Então, você vai ter queda. Tá certo. Né? Então, são situações assim que a gente precisa prestar muita atenção. Mas também, né, Bruna, esfoliação de couro cabeludo em casa não me parece algo... Sim. Não faz em casa, procura quem sabe fazer, né? Exatamente. Outra coisa muito comum que eu escuto, e gente, eu já vou esclarecer isso pra você, que eu passei a vida inteira escutando isso. Bruna, shampoo perolado é para cabelos mais grossos que precisam de hidratação, e shampoos transparentes são para cabelos oleosos. Gente, não. Isso é, na verdade, um marketing que a indústria cosmética criou para que a gente separasse os shampoos e se vendesse mais gamas de shampoos. Certo. Então, eles começaram a separar que o transparente era para oleosidade e o perolado era mais hidratante. Não existe isso. Isso é marketing. Na verdade, isso é mais eu falo que é mais um
um buster aí na característica do shampoo, mas o que realmente faz com que o shampoo seja apropriado para o teu couro cabeludo é o princípio ativo que tem dentro, não a parte externa, visual que você procura nele. E muitas pessoas ainda linkam com isso, e quando vão comprar sozinhas, sem nenhum auxílio de especialistas, elas já olham, ai, será que é transparente? Ai, será que é perolado, né? Então, elas fazem muito isso. Nossa, Bruna, são várias dicas bem importantes, porque a história do shampoo transparente eu tinha como verdade. Não, o muitas transparente pessoas. ser mais para limpeza, para tu ver. Olha que loucura. E isso, na verdade, são jogadas da indústria que eu acho sacadas incríveis, né? Porque imagina, eles realmente entraram na cabeça das pessoas e conduziram elas a isso. Sim, né? sim. Outra coisa que eu escuto muito, que eu acho bem legal esclarecer também, Bruna, eu não uso condicionador, eu só uso máscara, porque eu prefiro tratar o meu cabelo do que simplesmente condicionar. Aí a gente fala, Laura, da importância de cada item. Então, o shampoo, ele é muito importante, não só para higienização, como vocês viram, é para a saúde mesmo do teu couro cabeludo e do teu fio. Quando a gente chega na parte do condicionador, qual é o papel do condicionador? É fechar a cutícula. Esse é o papel dele, condicionar, deixando o teu cabelo mais maleável, certo? E qual que é a dor da máscara, por exemplo? Gente, ela é tratamento. Ela trata o teu fio, mas ela não sela a tua cutícula. Então, digamos que eu use um shampoo, lavei o meu cabelo com shampoo, eu dilatei um pouquinho a cutícula do meu cabelo. Cutículas são como escamas de peixe, tá? Sim. Então, abri um pouquinho a cutícula, que é a camada externa, adicionei o tratamento. Se eu não fecho essa cutícula, no primeiro enxágue, você perde 60% do que você depositou nele. Ou seja, não tem tratamento. Entende? E o saudável é a cutícula do nosso cabelo estar sempre bem fechadinha, bem alinhada. Uma vez aberta, a gente está falando de um cabelo fragilizado, de um cabelo que não absorve nenhum tipo de nutriente, de cabelos que são mais porosos, que têm frizz, que ficam armados. É a mesma coisinha quando a gente fala do shampoo. Se eu for comprar um shampoo que tem um pH 10, por exemplo, eu estou abrindo muito a minha cutícula. Ou seja, eu estou danificando o meu fio. E tudo que você colocar, ele vai embora. Mas tu vê. Isso é muito aprendizado para um dia, e vejo que o quanto a gente pode estar se identificando. Eu já me identifiquei aqui. E até, Bruna, quando a gente fala, porque hoje está super em alta o mais natural possível. Aí tem gente que, qualquer coisa põe babosa. Sim. Né? Abre uma babosa e taca no cabelo. E espera fazer efeito. O que tu me diz sobre isso? Porque eu sei que existem propriedades que são boas incríveis. E tudo mais. Mas, por exemplo, é melhor um produto feito para isso. Que tenha uma composição da babosa. Eu prefiro. Porque assim, quando você vai lá e faz a misturinha da babosa, né? Tira ali da plantinha e tudo mais. Quando você passa no teu cabelo, ele não entra no teu fio. Ele não adiciona tratamento. Ele fica na parte externa, e o máximo que ele pode fazer no teu fio é dar brilho, tá? Se ele te der maciez, vai ser ali nas primeiras horinhas, e logo depois você perde, porque você não tem o que segura. Né? Então, por isso que eu não gosto muito dessas fórmulas muito naturais, porque, primeiro, você não tem uma resposta rápida e boa sobre elas. E, Laura, a gente tem que entender que a indústria cosmética, há anos, ela trabalha com tecnologias incríveis que foram criadas para que realmente o teu cabelo fosse tratado, para que realmente esse princípio ativo da babosa atingisse ali, a cutícula, o córtex, para que realmente adicionasse um tratamento. Então, qual que é o equilíbrio perfeito, né, quando a gente vai procurar um produto? A gente entender o conceito da marca, porque você precisa entender qual o conceito, né, qual a filosofia que aquela marca leva, quais são os princípios dela. Eu acho imprescindível. Outra coisa muito importante é qual o caminho que ela segue. Ela segue um caminho muito mais cosmético. Se ela seguir um caminho muito mais cosmético, ela vai para coisas mais industrializadas. Então, é silicone, é parabeno, né, são surfactantes que são nocivos. Mas se ela parte para algo que seja mais natural e unindo com tecnologia, é perfeito.
tá? Porque aí ela não usa tanto químico, ela vai mais pro natural, mas ela não deixa de colocar a tecnologia na composição. Então, gente, ó, passar babosa. Eu sei que lá os nossos ancestrais passavam, mas é porque era a ferramenta que eles tinham. Era o que tinha, né? Claro. Eles passavam, usavam e tratavam os cabelos da forma que eles podiam. Sim. Hoje, a tecnologia ela vem a nosso favor. E a gente precisa abusar disso. Tá A gente certo. precisa disso. Muito bem, muito bem. Certo. Bruna, eu gostaria de te agradecer Ai, eu que por esse agradeço. papo tão gostoso e tanta coisa legal e saber de todas essas possibilidades para nossa vida, né? Pra gente poder se manter mais tranquilo, dizer, poxa, eu tenho alguém para buscar um apoio, um auxílio. Eu digo, poxa, aconteceu e a gente sabe, toda mulher, ela se importa sim com o seu bem-estar, em estar se apresentando de uma, poxa, como a gente falou antes, algum probleminha no couro cabeludo vai parecer que mal cuidado e não nem é. sempre é, gente, pelo amor de Deus. Então, a gente sabe Exato. que ter esse auxílio aqui próximo, em Nova Prata, É para quem é das importante. cidades vizinhas poderem, né, procurar a Bruna, procurar a Casa Gamba ou mesmo Nova Prata. Então, eu te agradeço demais por esse papo. Obrigada, Laura. Eu que agradeço a participação. Para mim foi incrível levar um pouquinho do meu trabalho e dizer para vocês que o meu consultório ele nasceu de uma necessidade de Nova Prata e região. Então, onde eu morava, em São Paulo, é muito comum a gente ter tricologistas e terapeutas. E quando eu entendi que existia muita necessidade, mas não existia um profissional para isso, aí eu olhei um pouco e falei, bom, vou atuar naquilo que eu amo aqui. Então, o espaço foi criado justamente para vocês, né? Então, eu espero todos lá, eu espero o contato de vocês, a visita de vocês, para que a gente possa entender um pouquinho de como funciona e, claro, no que eu puder ajudar, para mim fica perfeito. Maravilha, muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço. E agradecendo também aqui aos nossos patrocinadores, a Kumon, ao Prana Energia Vital, Supermercados Lorenzetti, Pedras Andretta, Fler para Alisson Pinheiro, a Lojas Regla, Restaurante e Cantina Mascaron e a Casa Gamba. Agradecendo a todos, a vocês que estão em casa, nos acompanharam e até a próxima.